Bom, vamos começar aqui com um workshop, né, para mostrar as capacidades do Salomé Meca e do CodeAster para resolver problemas estruturais. Começando aqui com o módulo de geometria, né? Vou fazer a importação do arquivo. Tem alguns formatos abertos aqui que ele pode importar. Vou manter as geometria tudo em milímetros. E tem aqui a geometria de uma conexão de vigas. É o seguinte, no Salomé Meca, nesse par, né, Salomé e Aster, você precisa começar já todos os seus trabalhos sabendo mais ou menos o que você vai fazer lá no final. Então, do que eu vou precisar, que superfícies eu vou precisar identificar, que pontos eu preciso identificar, que corpos eu preciso manter separados, onde eu vou fazer meus contatos e tudo mais, para eu poder já operar aqui, preparando a geometria para facilitar a minha vida lá na ponta. Então, o que eu vou fazer aqui para começar? Eu vou desenhar a área de apoio dos parafusos. Boto aqui um círculo, coloco este ponto de referência aqui para o centro, o eixo Z e o raio do furo, que é ponto 0,25. Tá aqui meio esmaecido, mas dá para ver. Pronto, ele está aqui. Agora eu vou centralizá-lo, né? Vou dar um deslocamento nele, vem aqui no translação, na direção X, menos 0,015. No caso, eu vou fazer a translação sem uma cópia, eu só mexer o objeto mesmo. Pronto, agora está centralizado. Agora eu vou fazer a cópia dele multiplicada aqui nesses outros furos, multitranslação, na direção Y, o passo menos ponto 18, são 4 vezes, eles vão aparecendo aqui, vai dar para ver depois. E vou fazer a translação para cobrir o outro lado. Aqui é ponto 2. Só que aqui eu vou criar uma cópia, né, para poder multiplicar os elementos. Feito isso, eu vou imprimir esses dois conjuntos aqui de círculos em cima desse sólido. Vou fazer isso usando a operação de partição. Partindo do sólido e os objetos Shift, tá? Dois objetos, o resultado é um sólido. Eu poderia pedir aqui uma casca fechada, faces, contornos, etc e tal, mas aqui eu vou pedir um sólido. Bom, agora eu tenho já o sólido com as impressões, né, dos parafusos, e eu vou precisar agora separar isso aqui em superfície, né, para poder identificar em qual superfície eu vou colocar qual condição, né? Eu vou fazer isso com uma operação de separação em faces. Ele vai avisar aqui que tem coisa demais, mas tudo bem. E ele não dá nomes, né? Ele dá os nomes genéricos aqui de face, 1, 2, 3, e etc e tal. Então eu preciso, para a coisa ser fácil, para eu me lembrar com facilidade lá, né, mudar os nomes delas. Então aqui eu vou colocar uma face nome ligação, né, que é esta face aqui, e vou começar a mudar os nomes das impressões aqui de parafuso. N1, N2 e assim por diante. Bom, já trocados os nomes aqui de todas as faces, eu vou aqui para a última face e vou colocar um contato aqui, né? Então, vou botar aqui um contato. E como eu preciso determinar
um deslocamento nessa face aqui, eu vou botar um ponto de referência em cima dela. E para criar esse ponto, eu vou usar aqui a opção de criar um ponto na forma de uma face, então já me identificou aqui, né? Eu poderia fazer com outra face se eu quisesse, mas eu vou, no caso, clicando aqui em cima dessa especificamente, ele já me dá uma prévia aqui de onde está o ponto. Aplico e fecho. Eu vou mudar o nome deste aqui para referência. Vê que ele já apagou a face, né? Quando ele usa um objeto geométrico ele apaga, mas no caso aqui está tudo ok. Agora o que falta aqui são os parafusos. Então vou voltar aqui naquele primeiro espaço N1 e vou também criar um ponto para definir os parafusos, baseado no meio da face, né? Então ele coloca aqui já a previsão de onde ele vai estar. Aplico e fecho. Ele também sumiu com a face aqui. É só voltar e acende aqui de novo a visualização. Agora eu vou pegar este, só dar medir aqui uma distância entre dois objetos. Então essa face aqui e a face de trás, ponto 0,2, ok. Então esse é o comprimento do parafuso. Eu vou pegar esse ponto, esse somer 1, e vou deslocá-lo na direção Z de ponto 0,2. Ele vai me dar uma prévia aqui de onde está o ponto. Já vou criar uma cópia, né? Agora eu tenho os dois pontos aqui, vou criar uma linha para representar o parafuso. Ele já me dá uma prévia aqui. Aplico e fecho. Bom, já tenho aqui meu primeiro parafuso, o B1, vou dar o nome dele. Vou fazer o mesmo que eu fiz com esses anéis, essas auréolas, eu vou fazer com o parafuso. Multitranslação na direção Y, menos ponto 18, 4 vezes, todo mundo aqui, e vou agora pegar essa translação e fazer o mesmo de antes, né? Uma translação, ponto 2, dessa vez criando uma cópia, né? Está gerado. Então, isto aqui, esses duas sequências de linhas são os parafusos. Então vamos lá. Acionei aqui os dois conjuntos representando os parafusos. Vou juntar os dois e fazer aqui uma juntada deles, né? Assemblagem. E neles eu vou fazer o eclatê de novo, separando em vértices, certo? Então eu vou ter aqui esse vértice que eu vou relacionar B1N e aqui que eu vou colocar o primeiro parafuso, né? B1 S é o suporte. Eu vou repetir essa operação aqui para os outros parafusos, certo? Terminada aqui a nomenclatura toda, eu posso mudar esse nome aqui também para bolts. Botei já a referência, os nomes das faces, tudo bem. Isso aqui é o que eu vou precisar. Aqui eu vou colocar o BIM J. Esses são os elementos que eu vou usar para gerar a malha.
já já a gente vai para a malha. Já aqui no módulo de malha, né, eu destaco aqui o objeto geométrico, vou criar uma malha a partir dele. Já posso mudar aqui o nome dela, sem nenhum problema. Malha 2 e 3. Para usar aqui um gerador, né, NetGen, começando com unidimensional, tridimensional, né, para o grid, por vértices, arestas e faces, vértices, arestas, na verdade, faces e volume. Vou colocar aqui o parâmetros originais, né? 0.05, vou botar alguma coisa um pouquinho mais fina aqui, só para não deixar muito grosso. E vou gerar a malha. Então, tá aí a malha, ele vem com 10.000 nós. Aqui, esta é a malha que o Aster vai ler. E eu preciso identificar aqui dentro os grupos, né? Então eu vou criar grupos a partir da geometria. Que grupos são esses, né? Todos os grupinhos aqui de face, os elementos também aqui, o contato, a ligação e as... Opa, essa não. N6, N7, N8 e pronto. Então eu vou gerar grupos de elementos e grupos de nós. Gerou tudo. Com relação ao ref, o ponto de referência, eu vou criar só uma malha genérica, né? Vou chamar isso aqui de referência também. E com relação aos bolts, só um D, né? Discretização. Número de segmentos. Isso aqui ele vai fazer um segmento para cada bolt, para cada linhazinha daquelas, né? Eu posso mudar aqui, né? Mando calcular. Tá aqui, ó, 16 nós, 8 elementos certinho. Aqui eu preciso também gerar grupos a partir da geometria. Abro aqui minhas referências e vou ter os meus elementos de uma forma geral e todos os outros nós. Pronto, assim melhor. Então estou gerando aqui para cada aresta, para cada vértice, um nó, um grupo identificado, e aqui os elementos de uma forma geral. Gerou tudo, belezinha. Bom, agora o que fazer com o nó de referência? Eu vou calcular, né? Para gerar a malha, tem um nó, só que lá no Aster eu vou precisar de um elemento 0D, né? Para poder gerar os... A malha tem que ter elementos, então eu preciso colocar um elemento aqui. Elemento em cima de um nó significa elemento 0D. Elemento 0D. Botou aqui. Pronto. Agora eu tenho a malha toda feita, né? O sólido da viga em si, as linhas todas dos parafusos e essa referência aqui que eu vou usar para fazer as condições de contorno. Agora vamos para o raster em si. Bom, chegamos então ao módulo em que eu vou definir o problema dentro do Code Aster. Eu vou aqui juntar um estágio, né? Você pode fazer vários estágios, um de cálculo, um de pós-processamento, impressão de resultados, o que for, quantos você quiser. Nesse primeiro momento eu vou começar lendo as malhas,
começar pela malha da viga em si, né? A segunda malha vai ser a malha dos parafusos. E a terceira malha vai ser aquele elemento de referência, aquele nó único lá, né? Aqui eu vou botar ref. Ok? São 3 malhas separadas, né? Então eu não vou conseguir colocar um modelo só, juntando tudo, englobando todas elas em separado, né? Então eu preciso fazer um assembly delas, né? Vou começar juntando a viga e os parafusos, uma operação de superposição aqui nesse assembly de malhas. E vou colocar de novo o mesmo assembly de malhas. Aquela malha intermediária e a malha de referência, também superposição. Ok, esta malha aqui é o que eu vou usar na definição do modelo. É bom lembrar, né, os grupos que foram gerados aqui dentro, na geração de malha, eles todos se juntam e eles estão presentes aqui, certo? Para eu poder depois fazer referência na definição de modelo, geração de material e tudo mais. Construída a malha, eu vou definir meus modelos. Que tipo de elemento finito eu vou colocar aqui? Primeiro tem que me referir à malha completa, né? Tá tudo aqui. E aqui dentro eu vou começar pela malha sólida, apontar o fenômeno mecânico e usar o modelo 3D. Tem outros modelos aqui, né? Tem a documentação é mais detalhada, mas vamos começar aqui do 3D. Segundo modelo, me referindo aos bolts, acendeu, fenômeno mecânico, e o elemento é viga reta de Euler. E o último é aquele pontinho de referência. Vou fazer ele aparecer aqui, o elemento 0D, que é só aquele ponto, também tem um fenômeno mecânico. E o modelo que eu vou colocar nele é um modelo discreto com graus de liberdade de translação. E um modelo só. Ok. Feito isso, eu vou atribuir certas características dos elementos, né? Vou começar pelas vigas, né, que estão representando os parafusos. Uma seção circular atribuída eu não preciso me preocupar aqui com selecionar especificamente uma malha em separada, porque os nomes dos grupos estão nessa malha final, né, como dito antes. Aqui eu só preciso definir o raio, que é ponto 0,1, 10 milímetros de raio. E aqui no discreto, eu vou pegar aqui a característica, qual a característica daquele elemento discreto eu vou definir aqui. Tem amortecimentos, né, para caso simulação dinâmica, de estudo de modos de vibração. Tem massa, se for o caso, mas aqui eu vou pegar este aqui, ó.
matriz de rigidez, só graus de liberdade translacionais, a matriz é diagonal e se refere a um elemento nodal. Eu vou então dar o nome do bicho aqui, vou apontar para o ref e a matriz só diagonal mesmo, 0 em x, 0 em y, 0 em z. Que eu estou usando aqui, né, o sistema global de referência. Já está aqui o modelo, ok. É isso aí. Próxima fase, materiais. Nos materiais eu vou precisar de dois tipos, né? Um não linear, que eu vou colocar no modelo sólido, na parte sólida, e um linear que eu vou botar nos parafusos. Para eu fazer o que eu pretendo aqui no não linear, eu preciso definir uma função que vai ser a curva da parte plástica. A curva plástica, eu começo definindo aqui, a minha variável independente é o epsilon, e eu vou fazer uma pequena manobra do lado de cá, né? Vou colocar uma abscissa 0 e 0, vou colocar uma ordenada 0 e 0. Eu posso definir aqui os prolongamentos, né? Como o Aster vai considerar quando a variável independente sair do campo de definição. Então, no caso aqui, eu vou deixar um constante, então o último valor prevalece, à direita, e à esquerda é excluído. Beleza, tenho aqui essa função. Agora, o que eu posso fazer aqui, né? Posso voltar a editar nessa janelinha lateral, ou posso editar aqui no texto. Eu fiz aqui já uma seção com os valores da ordenada, da abscissa. Só preciso colocar aqui as vírgulas. Todo mundo com vírgula, beleza? E preciso pegar aqui os valores da tensão. E eu venho aqui na ordenada, Ctrl V, todo mundo aqui. Este valor, dividindo isso daqui, dá exatamente o coeficiente elástico do material. Esses valores aqui da abscissa não são as deformações plásticas, é deformação completa, é total. Aqui eu posso até mudar esse nome aqui, fsig_m, a função sigEps, e agora eu vou fazer os dois materiais. Vou começar pelo... Não é aqui, é o definir material. Chamo aqui o definir material, vou colocar material linear, exponencial 9, 0,3, ok, esse já é o material linear. Vou definir o não linear agora. MatLL. No não linear eu ainda tenho uma fase elástica, né? Então eu vou repetir aqui, 200 exponencial 9 e 0,3. E para definir a parte não linear, eu vou usar uma opção de curva de tração. O material definido por uma curva de tração. Tenho aqui os dois materiais. Agora sim eu vou aqui nesse FDMat, me referindo ao modelo,
e vou fazer duas atribuições. A primeira refere-se aos elementos volumétricos, que eu vou pegar um não linear, e a segunda refere-se aos elementos de linha, acendeu aí, que é o material linear. Feito. Próximo passo é definir parâmetros do andamento da solução. Ok. Lida a malha, definido o modelo, propriedades, materiais, etc. e tal. Agora vamos aos parâmetros da solução. Eu tenho aqui umas opções, né, de definir uma lista de números reais. Vou começar com ela. O início, 0. O intervalo vai até 1. O número de passos, eu vou dar aqui 20 passos. Então, ele vai fazer uma lista de números reais. Eu vou depois definir lista de instantes. Esses são os instantes nos quais o programa vai calcular os valores todos de deslocamento, etc. e tal. Nisso aqui, eu também posso fazer, na verdade é muito bom que eu oriente já, né, o que ele faz em caso de erro. Né? Estou aqui na check, em caso de falha por qual evento? Pode ser um erro, pode ser alguma grandeza que variou muito, alguma colisão, alguma interpenetração, instabilidade, coisa e tal. Mas eu vou colocar aqui só o erro de convergência. O que ele faz? Ele vai subdividir o passo em 2, passo de tempo, né? Vai fazer isso 3 vezes. Então, se eu chegar a um ponto que eu não consigo convergir o sistema, não linear, né, por um motivo qualquer, ele vai cortar o passo pela metade e vai fazer isso primeira, segunda, terceira vez. Deu da terceira, não deu, ele cancela, dá um erro e avisa o motivo. Então esses são os times. Feito tudo até aqui, eu vou para a parte de condições de contorno. Eu vou considerar que esta face aqui está via parafusos chumbada em alguma referência rígida. Então, esta face não se mexe na direção do Z positivo. O dz disso aqui vai ser sempre menor que 0. Chama desigualdade. Eu tenho uma opção dentro das definições de usar aqui no comando de definição de contatos a opção de ligação unilateral. Vou colocar meus graus de liberdade nesse formato aqui, né? Então no P aqui vai entrar o DZ, esses alfas tem que ser definidos antes e os R's também. Então tudo aqui vai ser, já que no caso o DZ tem que ser menor que 0, né? Esse alfa vai ser 1 e esse R vai ser 0. Para eu colocar nessas expressões eu preciso usar o defi constante. Então vou colocar aqui para começar o coeficiente de multiplicação, que é 1, e um outro defi constante, o 5, que é 0, do lado de lá. Agora sim eu posso usar um contato. No modelo eu vou ter uma zona só, a formulação que eu tenho que mudar aqui, né? É ligação unilateral. E vou dizer onde é que eu vou aplicar uma ligação unilateral. Grupo de nós. Contato, né? Então são os nós aqui dessa face. Nome dos componentes. É só a componente DZ. Se eu tivesse mais de uma, eu ia ter que abrir mais funções aqui. O coeficiente imposto, que é o 0, é uma só. E aqui os elementos multiplicativos. Se eu tiver mais de uma entrada aqui, eu preciso ter mais de uma entrada aqui também para corresponder à expressão completa. Feito isso, eu tenho aqui o contato definido. Definido o contato,
eu preciso trabalhar agora as ligações, né? Eu vou ter ligações aqui entre topo dos parafusos e as auréolas, a marcação aqui das porcas, das cabeças do parafuso, e vou ter uma definição também vou ter que definir uma amarração nos nós que estão nessa face aqui, né? Para poder definir o deslocamento desse ponto, né? Dessa face. Então vamos ver como é que faz isso. A fé charmeca, né, afeta a característica de contorno mecânicas. Eu vou começar aqui com um nó de referência. Só aquele nozinho lá que eu vou mexer. Vou colocar, deixa eu ver aqui qual é ele vai descer na direção Y, ok. Então vou botar aqui no Y 0,2. Isso eu vou chamar de movimentação na referência. Modelo aqui já atribuído. Como eu vou lidar com um problema não linear, esta condição de contorno aqui vai ser aplicada gradualmente, né? E essa graduação vai ser dada por uma função que eu vou chamar de rampa. O parâmetro dela é um instante de tempo e o valor é uma identidade. Então vou colocar aqui por menos 1 a 1. Tá, beleza? Prolongamento é tudo excluído, porque eu só vou realmente fazer de 0 a 1. E agora eu vou para outras características, né? As ligações. Eu vou usar uma opção de ligação sólida, gerando um travamento de deslocamentos entre nós. Quais são os nós no caso? Estes aqui e aquele nó de referência que eu posso entrar aqui embaixo. Não tem problema de não aparecer aqui, né? Mas como eu estou usando a malha com tudo junto, ele vai achar esse grupo de nós lá. Então, esses nós aqui mais esse ref estão travados. Eu vou chamar isso aqui de liai. E agora eu vou fazer as ligações das cabeças dos parafusos. Isso também vai ser feito via ligação sólida. E aí eu vou precisar fazer uma pequena manobra. Por exemplo, eu vou colocar aqui o N1, são os nós do parafuso 1, e aqui B1N. Agora, ficar clicando nisso indefinidamente ligação dos parafusos, tá ok. Eu posso mudar aqui também para ligação de referência, só para ficar mais mnemônico. Eu tenho esse grupo aqui, né? Para não ficar clicando, fazendo um exercício de cliques, eu vou pegar esta palavra-chave aqui e editar para eu repetir este comando
todas as vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou mudando aqui. 2, 3. Bom, tudo mudado. Agora eu posso até dar uma olhada em como estão essas condições, né, de 0 a 7. Está aqui, né? O nó do topo do parafuso 1 e a impressão da cabeça do parafuso 1. Posso fazer o mesmo aqui no 2, no 3, no 4 e vai aparecendo os nós envolvidos. Está tudo em ordem. Bom, feito aqui contato, movimento de referências, ligações sólidas, vamos aos pontos fixos. Quais são os pontos fixos? São aquelas bases dos parafusos, né? A face da viga em si está no contato e as bases dos parafusos, né, onde eu vou travar a situação. Então vamos botar aqui B4S, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8. Pronto, esses pontos aqui são os pontos de apoio. Eu vou colocar nessas condições o encastre. Encastre significa que ele vai zerar deslocamentos e rotações, né? Vai se comportar como viga engastada. Passou aqui, vou botar isso aqui, fix bolt, fixações de parafusos. Ok. Fechado isso, eu vou agora determinar a minha análise, que é uma análise estática, não linear. Vou só mudar o nome aqui para ficar mais curto. Vou colocar aqui as características do elemento, né? Se esse objeto, essa estrutura de dados vai dar o diâmetro dos parafusos, etc e tal. O contato é o que tem que estar aqui mesmo. E o incremento determinado pelo times, para aquela estrutura de tempo. E aqui vou precisar de 4 itens aqui. Primeiro item é um movimento de referência, que eu vou colocar gradualmente com a rampa. Segundo item é a ligação de referência, aquela face que vai ficar solidificada. Outro item é a ligação dos parafusos. E o último item é a fixação dos parafusos. Bom, eu estou lidando com um problema não linear em material. Então eu preciso avisar o solver que eu tenho aqui no grupo de malhas. Deixa eu voltar aqui, BJ. Nesse grupo de malhas volumétrico, eu vou ter aquela relação, deixa eu ver qual é o tipo de material que eu botei aqui mesmo. Tração, beleza. Então eu preciso lembrar que não é uma relação elástica, é uma relação de von Mises, não é Fisk. Opa. Von Mises é um incremento de von Mises isotrópico pela curva de tração. E preciso botar aqui essa forma de calcular a deformação, né, que é uma forma já não linear, né, Simo-Mier. Ok, coloquei esse item e preciso avisá-lo que os parafusos, acendeu aqui, tem realmente uma deformação elástica e pequenas deformações.
Ok. Vou dar uma salvada aqui. E agora vamos para a rodada. Coloquei aqui para executar o estágio 1. Vou fazer a atualização das telas, né, a cada 5 segundos. Feito isso, vamos acionar aqui a solução. Suspender a gravação aqui para poder passar o tempo. Chegamos aqui ao final da solução. Dá para ver aqui embaixo o tempo total. Usuário, sistema, aqui para cima tem um relatório um pouquinho mais detalhado. Do final, uns 8 minutos, o tempo total de cálculo. Agora vamos passar ao pós-processamento. No pós-processamento eu vou fazer um segundo estágio, então vou juntar aqui uma etapa. A estrutura de dados que sai daqui do resultado não linear, ela vem com as deformações, com os deslocamentos e as tensões nos pontos de Gauss, né, nos pontos de integração numérica. Então eu vou precisar fazer algumas pequenas coisas antes de fazer a visualização, né? Então, por exemplo, aqui, tensões. Eu vou precisar calcular as tensões nodais para então calcular os critérios. Tensão aqui de embaixo, von Mises. Aqui, na verdade, nessa estrutura tem uma tensão de von Mises, de Tresca, von Mises com sinal, as tensões principais, as direções principais e tudo. Então ela é bem rica. Eu posso apertar aqui também para começar, né? É PSL não, é PSI Elga, é PSI Elno. Encaixar aqui os e aqui no critério. O EPEC no eu. Isso aqui é a estrutura de deformações nodais, né, plásticas. Isso tudo eu só vou calcular para os grupos de malha relativos aos elementos sólidos, né? Então eu vou restringir esse enriquecimento aqui também para controlar um pouco o tamanho do arquivo. Eu vou restringir aos elementos BIM J. Eu vou fazer um segundo. A partir desse último, vou manter aqui o nome, e vou calcular as reações nodais lá no apoio, no caso dos parafusos. Feito isso, eu vou extrair uma tabela nesse post-LVT. Vou pegar aqui o último resultado, no segundo Cockchamp, relativo aos nós posso pegar aqui só os nós de base, né, os nós estáticos, B2S, B1S, 5, 6, 7, 8. Pronto. Só neles. Eu vou fazer aqui uma
operação de extração. Vou pedir uma resultante, né, na direção X, na direção Y, na direção Z. Vou colocar aqui React bolts, que é o título, e vou buscar lá naquela estrutura recém-trabalhada os valores que estão aqui no React Noda. Aquele React Noda foi calculado só para os nós dos parafusos, né? É isso. Toda a lista de instantes, momento assim, momento. Vou pedir os momentos também. Vou pegar aqui o DRX, DRY, DRZ. E vou querer que esses valores sejam calculados nesse ponto aqui, ponto x igual a 0, z igual a menos 0,165, que é a posição da face, aquela face que ficou submetida ao contato. Essa aqui é a tabela. A segunda ação, vou pegar também o último resultado, me referir exclusivamente a um nó de referência e vou pegar só 3 componentes, dx, dy, dz, porque esse nó só tem esses 3 graus de liberdade mesmo. Extração, deslocamento de referência, e o nome do campo é deslocamento. Ok. Agora só 2 impressões, impressão de resultados. Preciso determinar aqui o destino. Cadê o função? Aqui tem um bin JRMed já colocado. Vou trocar aqui. Ele já vem no formato MED. E aqui eu vou dizer qual é o formato, qual é o resultado que eu vou acessar, né? Esse daqui, né? Completo. Sem grandes delongas. Isso aí. Vai imprimir todos os resultados, em reações nodais, tensões, etc e tal. E também vou imprimir a tabela. Ela tem uma... já está aqui. Pronto. Agora só preciso rodar aqui. Quando eu incluir aqui o segundo estágio, ele está me perguntando aqui se eu vou não fazer nada, se eu vou reutilizar nessa nova passada, ou se eu vou fazer de novo, né? Eu vou reutilizar o que está aqui e vou rodar só o segundo estágio. Ok, terminou o segundo estágio. Eu fiz de última hora 2 adições aqui no CIEC Elga e o ETEC Elga, né? Vai calcular tensões equivalentes e deformações plásticas equivalentes nos pontos de Gauss. Para a gente poder vir aqui no Paravis, abrir o nosso arquivo e você vê aqui uma série de estruturas de dados. Então eu posso plotar realmente os resultados por nós, que já é uma plotagem direta, a gente já faz isso sem nenhum problema, ou posso fazer algum trabalhinho extra para ter os valores aqui na configuração, no Elga,
que já é uma coisa mais precisa, né, para visualizar. Vou fazer aqui essa aplicação e vou, como ele não plota os pontos de Gauss, eu preciso fazer uma pequena manobra aqui, né? Elga Field to Surface. Então ele vai pegar todos os campos Elga e jogar para a superfície. Então eu vou poder botar aqui, não é a magnitude, eu quero só o von Mises, sem médias, né? Realmente por nó. Vem aqui o instante 1, 2, 3, vai aumentando. Aqui já, deixa eu colocar o Escape Data Range, e aí ele vai mantendo. Aqui é vamos uma escala separada para cada um. Magnitude não, Vmis, tá bom? Aí sim, 25, que é o limite elástico, né? Tem algumas partes aqui que já começaram a atingir, muitas partes, já saturou aqui. Deixa eu Scale, não é isso, é aqui, 26, e está plastificando, né? Vai até o final. E está aí, uma área plástica razoável. Isso aqui é o critério de von Mises calculado aqui nos pontos de Gauss. Agora, se eu quiser colocar aqui a deformação plástica, também está na mesma coisa. Também no ponto 1 eu vejo aqui onde é que ele está plastificando, né? É só a parte plástica, né? Então aqui tem um ponto 7. Já plastificou realmente todo. Opa, não. Aqui eu estou com a magnitude, cara, só o ETEC. Ok. Colocando aqui só o ETEC, né? Só realmente o valor invariante do tensor de deformações. Você vê aqui uma plastificação acentuada aqui nessa área e sem praticamente nada no restante, está bem levinho aqui. Uma coisa que eu posso fazer aqui também é voltar aqui e ver a forma deformada. Para isso eu preciso pegar o campo de deformações e pedir para ele gerar vetores. Gerei vetores. Agora eu vou adicionar um filtro que ele chama aqui de Warp by Vector. Quer dizer, ele deforma a partir do vetor gerado. No caso, como eu pedi para gerar o vetor só do deslocamento, só tem uma opção aqui. Se eu quiser comparar com a forma não deformada, eu posso até pegar aqui uma forma não deformada e colocar aqui, e você vai ver, está com escala 1, né? Então escala real, o quanto essa conexão aqui deformou, né, com aqueles 8 milímetros que foram postos. Bom, isso é o que dá mais ou menos para ver como o resultado daquele arquivo RMED, né, que tem todos os campos de uma forma geral. Naquela tabela que foi impressa, né, tem aqui as reações nodais daqueles nós dos parafusos, todos já calculados aqui, né, as reações em cada direção,
a reação e os deslocamentos foram colocados lá no nó de referência. Já posso aqui botar, né, passei por uma planilha, já preparei aqui os dados e fiz um gráfico que se dá para ver aqui, né, o andamento daquele conjunto de forças, né, e a formação realmente de um comportamento não linear, né, do carregamento. Então, isso é o que dá mais ou menos para fazer uma pincelada muito por cima, né, do que o Codeaster pode fazer. E eu espero que todos vocês tenham compreendido, né, tenham se convencido da capacidade desse programa, e aguardo todos vocês para as próximas demonstrações. Muito obrigado e até a próxima.